No ar, Farmácia em Dia, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. E no programa de hoje, vamos abordar a doença de Alzheimer. Convidamos o Dr. Gustavo Alves para falar um pouco sobre as principais dúvidas da população e dos farmacêuticos sobre essa doença. O Dr. Gustavo é farmacêutico e seus trabalhos como pesquisador em Alzheimer o projetaram como um dos mais importantes cientistas brasileiros com estudos em biomarcadores para esta doença. Dr. Gustavo, é um prazer tê-lo no Farmácia em Dia. Muito obrigado pela participação. Olá, ouvinte do Farmácia em Dia. Muito obrigado pelo convite. Aqui o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo é uma iniciativa, como sempre, pioneira, muito importante, que nos dá a oportunidade de falar de farmacêuticos para farmacêuticos ou de farmacêutico em geral, e espero que seja oportuna a nossa fala aqui a seguir para elucidar aí dúvidas, questões em relação à doença de Alzheimer e até a outras demências e assuntos relacionados. Muito obrigado. Doutor, a doença de Alzheimer atinge apenas idosos? Então, há um mito, de que a doença de Alzheimer ela atinge só pessoas idosas. Na verdade, a prevalência da doença de Alzheimer ela se dá, em maior parte, entre 60 e 90 anos. Você tem aí uma prevalência de 0,7% de 60 aos 70, dos 70 aos 80 vai para mais ou menos 25%, e dos 80 aos 90 ela sobe para 50%. Entretanto, existe uma doença de Alzheimer chamada DAF, que é a doença de Alzheimer familiar, que afeta 1% dos casos. Ela é muito rara e ela pode acontecer antes dos 60 anos. Eu tive um caso no meu mestrado ainda, lá em 2009, de uma moça de 37 anos. Nós tivemos um caso na China, e a questão de 2 semanas de um rapaz, me parece 19, 20 anos, uma coisa assim. E tem casos, sim, de pessoas com 50 anos, de Alzheimer familiar, a maior prevalência, portanto, para pessoas idosas. Alzheimer e demência é a mesma coisa? Existem 150 tipos de demência, e Alzheimer é apenas um dos tipos de demência, que a gente considera como demência primária, ou seja, aquelas demências que são originadas e acabam comprometendo o tecido nervoso, o sistema nervoso central. Corresponde a 65% das demências. Então é correto afirmar que todas as pessoas que têm Alzheimer têm demência, mas é incorreto afirmar que todas as pessoas que têm demência tenham Alzheimer. Alzheimer tem cura? Alzheimer é uma doença que não tem cura. Trabalhamos com muitas alternativas, principalmente nos últimos anos de tratamento, que tem surgido e que tem conseguido dar melhor qualidade de vida ao paciente, conseguem prolongar até o tempo da doença, ou seja, ao prolongar o tempo da doença a pessoa vive um pouco mais, mas a gente não consegue hoje assegurar cura. A gente consegue oferecer medicamentos que trazem assim vantagens incríveis. Mas isso tudo também vai depender de quando a doença foi diagnosticada. Tem que lembrar que essa doença tem um curso aí de cerca de 10 anos. Então, quando essa doença é diagnosticada na fase leve, ainda lá no início, você tem uma condição de vida melhor, um tempo de tratamento que pode proporcionar mais, digamos que até um melhor prognóstico, E a grande luta hoje dos pesquisadores é diagnosticar essa doença em fase prodrômica, ou seja, aquele momento que antecede os primeiros sinais e sintomas, porque aí a gente conseguiria definitivamente dar um tempo de vida ainda maior. Mas a gente não consegue dizer hoje que a gente possa curar essa doença. Já existem vacinas para Alzheimer? Então, a doença de Alzheimer é importante lembrar que ela foi descoberta em 1906, pelo Aloysius Alzheimer, quando ela foi chamada de doença peculiar dos neurônios do córtex central, e somente lá em meados dos anos 90 é que surgiram os primeiros medicamentos. Esses medicamentos se baseiam na hipótese colinérgica, na hipótese de que um déficit de acetilcolina, uma substância que a gente tem no nosso corpo, ela possa ser responsável pela doença de Alzheimer. Entretanto, nos últimos anos, com a descoberta dos mecanismos da proteína tal, da beta-amiloide, novos medicamentos foram sendo desenvolvidos. E aí, dentre eles, uma vacina, um produto imunobiológico, que ele atua contra alguns tipos de proteína tal na forma hiperfosforilada. Então, existem vacinas, sim, em fase de experimentação. Uma delas está já bem avançada, e quem sabe a gente possa ter alguma esperança no que diz respeito a essa vacina contra a doença de Alzheimer.
A cannabis medicinal pode contribuir no tratamento de Alzheimer? Essa é uma questão que sempre quando a gente está em contato com o público, num evento, numa palestra, sei lá, é sempre uma pergunta que é feita, né? Veja bem, a gente precisa entender algumas questões. O cannabis, ele tem resultados muito interessantes para as alterações de comportamento provocadas pela doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, ela traz, já na fase moderada até a fase avançada, algumas alterações de comportamento. E o cannabis, principalmente pela ação do canabidiol, ele consegue trazer resultados muito interessantes para os efeitos. Agora, se você me pergunta, existe resultado para o processo fisiopatológico da doença, o acúmulo de beta-amiloide, a hiperfosforilação da proteína tal, até esse momento existem propostas de pesquisas que vêm sendo feitas, estudos, mas longe da gente afirmar que nesse momento possa haver algum resultado no processo fisiopatológico. Então, novamente, para o processo fisiopatológico, a gente não tem nada ainda. Para o que diz respeito à alteração de comportamento, existem sim alguns resultados interessantes. Comer em panela de alumínio dá Alzheimer? Até início dos anos 2000 existia essa dúvida, existia esse verdadeiro neuromito, né? Porque o alumínio 3+, sendo liberado da panela, então era uma fantasia. Imagina, você conseguir liberar alumínio da panela, o alumínio penetrar na sua corrente circulatória e chegar, atravessar a barreira hematocefálica e acumular no cérebro. O acúmulo de alumínio no cérebro, ele pode gerar doença neurodegenerativa, mas daí acreditar que da panela de alumínio, mas foram, claro, necessários muitos estudos para deixar isso bem claro, que não há nenhuma possibilidade de que isso aconteça. O doutor acredita que é importante ter um farmacêutico como aliado e usar corretamente os medicamentos prescritos após o diagnóstico de Alzheimer? Sem dúvida alguma. E por quê? Vamos pensar que quem está fazendo esse tratamento, na grande maioria das vezes, na total maioria das vezes, vai ser um idoso. Esse idoso tem comorbidades, esse idoso tem questões relacionadas à sua própria farmacocinética, e o tratamento do Alzheimer é um tratamento que ele é multidrogas, ele não é um tratamento baseado só num único medicamento. Ainda que você diga, mas o idoso faz uso só de um anticolinesterásico. Vamos lembrar que os tratamentos são a base de medicamentos anticolinesteráticos, os mais importantes são a donepezila, a galantamina e a rivastigmina, e um antagonista de glutamato, que é uma substância excitatória, que é a memantina. Então ele vai fazer uso de um desses 3 primeiros que eu disse, ou da memantina, ou de um desses 3 mais a memantina. Só que esses medicamentos, aí entra o papel do farmacêutico, eles têm algumas reações adversas que são da sua própria natureza, porque eles vão mexer em questão de sistema nervoso autônomo, eles vão mexer com digestão, eles vão mexer com um processo de peristaltismo intestinal, então eles vão causar, via de regra, dores epigástricas, aquela dor na boca do estômago, eles vão produzir um pouco de enjoo e náusea, eles podem produzir até vômito, pode dar um pouquinho de dor de cabeça, ele pode provocar diarreia ou, em alguns casos, também constipação, ele vai provocar perda do peso. Então, é normal que o médico, para tentar balancear essas reações adversas, ele tenha que lançar a mão de medicamentos adjuvantes, como bromoprida, como uma ondansetrona, como um medicamento para dor de cabeça, um medicamento para melhorar o peristaltismo, uma vitamina. Então, a organização e a posologia, o aprazamento, a preocupação em não haver coincidência de horários ali pela questão de algumas interações, ela é uma tarefa do farmacêutico. Então, essa organização, esse plano terapêutico, esse plano farmacoterapêutico, ele precisa ter a participação do farmacêutico, sem dúvida alguma. Lembrando que eu estou citando aqui, né, só os medicamentos para Alzheimer. Não vamos lembrar que esse indivíduo, muito provavelmente, por ser idoso, ele pode ter uma hipertensão arterial, ele pode ter um problema de diabetes, ou ele pode ter algum outro distúrbio que leve à necessidade de ele fazer uso de outros medicamentos, sistema nervoso central, por exemplo. Uma pessoa com Alzheimer numa fase moderada avançada, normalmente ela terá que fazer uso de um estabilizador do humor, de um ansiolítico, de um antidepressivo, às vezes até de um antipsicótico de segunda geração. Então, toda essa diversidade de medicamentos, ela requer, sim, a atuação de um profissional farmacêutico, é muito importante. Quando o idoso começa a apresentar falhas de memória, como saber se é Alzheimer, se é algum outro tipo de demência ou se é apenas da idade?
É sempre importante a gente lembrar, como eu já havia dito, que são muitos tipos de demência. E, assim, as demências, elas podem cursar com algumas características clínicas muito semelhantes, né? Por exemplo, o esquecimento, ele não é só, a perda de memória não é só clássico do Alzheimer. Você pode ter isso numa demência chamada corpúsculos de Lewy ou corpus de Levy. Você pode ter a perda de memória associada a um comprometimento cognitivo leve, que não é necessariamente, que não é uma demência, e sim causado, por exemplo, por falta de vitamina B12, ou por uso excessivo de benzodiazepina, ou pelo uso excessivo de inibidor de bomba de próton, que vai reduzir a absorção de B12, ou por um tumor. Quer dizer, tem muitas outras características, uma doença metabólica, o hipotiroidismo. Então, a questão importante é, toda pessoa a partir dos 50 anos, eu sei que aí a gente pode chocar um pouco todo mundo que pensa que é uma coisa do idoso, né? A partir de 50 anos seria o ideal você procurar um geriatra, ponto, geriatra. Se isso não acontecer aos 50, que aconteça aos 60, mas aos 50 é o ideal porque ele vai ter uma visão holística de você, uma visão geral, e aí alguns rastreios podem ser feitos, porque o ideal é que a gente consiga detectar não só a doença de Alzheimer, mas qualquer outro tipo de doença neurodegenerativa, qualquer outra demência, no princípio. E aí é o momento de lançar a mão do tratamento. Se for Alzheimer, se for Lewy, eu vou dizer outras demências aqui que não são muito mencionadas, mas a gente tem a demência frontotemporal. A frontotemporal é a mesma demência que o ator Bruce Willis, que a gente vai pegar pessoas famosas, né? Às vezes é importante ter essas pessoas famosas para chamar a atenção dessas doenças, como foi com o próprio Michael J. Fox com Parkinson, como foi Freddie Mercury com AIDS. Enfim, essas doenças elas trazem esse clamor maior. E a frontotemporal foi a doença do Bruce Willis. E o Bruce Willis é uma demência que, por exemplo, ela provoca alteração de comportamento, comportamentos hipersexualizados, não exatamente perda de memória. A gente tem a demência de Pick, tem a demência de Huntington, que é uma demência que geralmente se manifesta a partir dos 35, 40 anos de idade, que não é uma demência de idoso especificamente, né? A demência de Parkinson, o Parkinson pode chegar a ser uma demência. Como você vê a importância do farmacêutico no cuidado ao idoso? O farmacêutico ele tem um papel, eu sempre digo que o farmacêutico não é o mais importante, mas ele também não é o menos importante na equipe de saúde, assim como o médico também não é o mais importante, nem o menos importante, nem a enfermeira, o enfermeiro, o psicólogo, etc. Todos têm a sua importância. A importância do farmacêutico para o idoso, primeiro vamos lembrar que o Brasil agora vem, a partir de 2030, né, já a quinta maior população de idosos do mundo. Nós temos hoje no Brasil aproximadamente 32 milhões de pessoas idosas, alguma coisa aí um pouco acima dos 15% da população total. O maior usuário de medicamentos é o idoso. O idoso faz polifarmácia, seja a polifarmácia tradicional, né, que é a polifarmácia quantitativa, quando ele toma 5 ou mais medicamentos, ou seja a polifarmácia qualitativa, que é aquela polifarmácia que a gente chama de critério de Beers, né, que são aqueles medicamentos inapropriados para idosos. E nós temos que lembrar que o idoso tem características fisiológicas que acabam trazendo uma maior preocupação quanto ao uso do medicamento. O idoso tem alteração do pH gástrico, o idoso tem redução do volume do fígado, o idoso tem redução da taxa de filtração glomerular, ele excreta com mais dificuldade que uma pessoa normal, ele tem redução de proteína plasmática, ele tem redução da água corporal, ele tem aumento da gordura e diminuição da massa muscular. Então, tudo isso afeta o resultado de medicamento. E o farmacêutico é o profissional que precisa, primeiro, junto à equipe médica, selecionar os medicamentos mais adequados. Eu vou dar um exemplo aqui. Se o idoso precisa tomar um ansiolítico ou um medicamento sedativo, ele vai precisar tomar um benzodiazepínico, mas aí o farmacêutico, ao fazer parte da equipe médica, ele vai ter que orientar qual benzodiazepínico é mais adequado ao idoso. Por exemplo, eu vou usar um benzodiazepínico de meia-vida curta ou meia-vida longa? E a gente vê muito idoso, por exemplo, tomando diazepam, muito idoso tomando clonazepam, que tem meia-vida longa, meia-vida de 40 até 200 horas. Então, qual o benzodiazepínico ideal para o idoso? O farmacêutico entra em ação. Olha, é o oxazepam, é o lorazepam, que tem meia-vida mais curta. O idoso está com problemas de vertigem, vômito, né? Vômito, náusea. Qual o antiemético mais adequado? Poxa, metoclopramida eu não posso dar para idoso, dar para idoso, eu vou provocar sintoma extrapiramidal, ele vai cair, vai bater a cabeça, vai quebrar o fêmur, sei lá. Então eu vou dar uma ondansetrona, que é um antiemético mais aplicado ao idoso. Então veja que a participação do farmacêutico ela começa desde a equipe médica, da formação da lista de medicamentos disponíveis na ERPI ou no hospital ou no serviço de saúde, e vai até
a atenção farmacêutica quando eu vou diretamente junto ao familiar, ao mesmo ao idoso ou ao cuidador, orientar, olha, esse remédio tem que ser tomado longe da refeição, ou esse é tomado na refeição, porque é uma questão, assim, a farmacologia dos livros, que é fundamental, a farmacologia de Budimangima, de Penido Silva, de Katsumi, de Hangdale, de Golan, de Mosby, todos esses autores aí, é super importante, mas quando você vai num paciente especial como o idoso, algumas adequações têm que ser feitas. Então, eu aprendo lá que o medicamento não pode ser dado junto à refeição. Mas quando eu tenho um idoso com Alzheimer, por exemplo, toma rivastigmina, que dá muita náusea, muito vômito, ele tem que ser tomado junto com a refeição. É o inverso. Então, tem essas questões com o farmacêutico e ele vai fazer o papel dele. Como eu disse, ele não vai ser mais importante que o médico por causa disso, nem menos importante. Ele vai fazer o papel que cabe a ele, mas que, infelizmente, a gente vê uma grande deficiência, tanto da formação do farmacêutico, muitas vezes não está devidamente preparado para responder essa demanda, como também dos serviços de saúde que acabam não identificando no farmacêutico essa propriedade. E vou além. O farmacêutico também precisa se apresentar para isso. Ele tem que se colocar devidamente para isso. Dizer para a equipe médica por que ele está ali, o que ele pode fazer, como que ele pode contribuir. Não ficar esperando que alguém vai bater na porta dele, vai mandar uma mensagem no celular dele dizendo, olha, farmacêutico, eu preciso de você. Então, a gente precisa também que os farmacêuticos eles se apresentem, eles se coloquem, eles se posicionem e mostrem quais são os benefícios, quais são as atribuições que eles podem exercer e trazer, portanto, ganhos, qualidade de vida, para que o idoso tome o seu remédio, a gente consiga mitigar ao máximo as reações adversas. Tem uma outra questão, desculpa me alongar, mas a questão da adesão. O idoso é um indivíduo que não é tão fácil aderir ao tratamento, tomar o remédio na hora certa todo dia. Estou me sentindo bem, hoje não vou tomar. Então, o farmacêutico ele tem que trabalhar muito nessa questão da adesão, para que o idoso tome o remédio, para que ele não desista, né? Para que ele faça o uso correto. Então, um profissional que dentro da equipe multiprofissional, da multidisciplinar, enfim, ele tem um papel já bem definido, bem desenhado com relação ao trabalho junto ao idoso. Como o farmacêutico pode se preparar para o atendimento ao idoso? Eu diria para você que, assim, a gente primeiro precisa entender que há uma mudança de conceitos. Aquilo que até pouco tempo atrás era o paciente especial, que era o idoso, era a lactente, era a gestante, enfim, claro, isso continua existindo, os medicamentos eles não são devidamente pensados, né, tecnologicamente produzidos para atender a todas as faixas etárias e também as questões patológicas, sei lá, o hepatopata, enfim, o obeso, tem muita gordura e o medicamento é muito lipofílico, mas a gente tem que fazer adequações. E o idoso, até pela questão da prevalência dele na população hoje em dia, ele requer esse cuidado maior. E aí o farmacêutico ele vai precisar, claro, que a partir da graduação, mas logo que ele se forma, buscar se especializar, tem cursos de gerontologia, ainda carentes, né, assim, em quantidade, isso é importante de reconhecer, mas uma boa formação em farmacologia clínica, uma boa formação em farmacoterapia, uma boa formação em farmácia clínica já é um pontapé inicial ele poder trabalhar com a população idosa. Daí em diante, ele vai buscar acrescentar outros conhecimentos. Pode ser pós-graduações mais específicas, ou pode ser cursos de extensão, ou pode ser o próprio simples hábito dele estudar, dele ler, dele buscar artigo, sem que necessariamente ele precisa se envolver numa área acadêmica. Às vezes as pessoas me perguntam, eu tenho que fazer um mestrado para atuar com idoso, um doutorado? Não necessariamente, você pode ter um conhecimento pleno sem ter que fazer um mestrado ou doutorado, mas eu bato a tecla, até pela questão mercadológica, você vai ter que fazer uma pós-graduação, e aí buscar instituições, olhar essas instituições, olhar quem é o corpo docente, pessoas que realmente tenham conhecimento e que você possa agregar conhecimento, e não simplesmente ir lá para falar, eu tenho um certificado. E a gente precisa de profissionais para trabalhar com idosos, não só farmacêuticos. A gente tem deficiência hoje, eu sou professor de uma faculdade de medicina, e a gente, na faculdade de medicina, São Leopoldo Mandic, a gente, quando faz lá uma enquete, quem é que quer ser médico geriatra aqui? A gente percebe que assim, não há um interesse muito grande em trabalhar com idosos. Então, faltam geriatras, faltam enfermeiros para trabalhar com geriatria, nutricionista, fonoaudiólogo, farmacêutico. Então, a gente precisa ter esses profissionais, mas como você disse aí na sua pergunta, bem preparados. A pós-graduação, repetindo, é o primeiro passo, é o pontapé inicial. Dali em diante,
ele vai ter que buscar esses conhecimentos a partir de oportunidades que forem se abrindo para ele. Agradeço novamente por poder estar aqui, falar de uma forma descontraída, uma forma fácil para as pessoas a respeito da doença de Alzheimer, essa questão, esse assunto que chama tanta atenção. E até aproveito para dizer que é tão importante que no último fórum de Davos, no Fórum Econômico da Suíça, né, que reúne os 7 países mais ricos do mundo, foi criado um grupo chamado World Alzheimer Report, só para tratar do impacto do Alzheimer no mundo. Tal é a nossa preocupação. Então, agradeço essa iniciativa do CRF e fico à disposição aí para dúvidas, enfim, espero ter solucionado algumas dúvidas ou solucionado algumas informações, fornecido algumas informações que tenham importância para as pessoas. Agora, em julho, estarei na Conferência Internacional de Alzheimer em Amsterdã, fazendo uma apresentação sobre biomarcadores salivares e proteína tal. E estamos agora acertando também uma participação no final de junho, lá em Budapeste, no Congresso Mundial de Gerontologia. Para mim, um orgulho, sendo farmacêutico, sendo brasileiro, ter sido convidado para falar para um público tão variado e que mostra que nós, farmacêuticos, podemos sim atuar na ciência, na pesquisa e trazer resultados importantes para as pessoas e para a ciência no contexto mundial. Agradeço novamente a participação do Dr. Gustavo, esse pesquisador, esse farmacêutico tão especializado em Alzheimer, um dos nomes mais importantes aí que a gente tem no Brasil e até no mundo. Muito obrigada, Dr. Gustavo, pela participação.